Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Meu nome é Antônio. Na estrada me chamam de Tonho da Serra. 27 anos rodando essas BRs do Brasil. 27 anos carregando frete e enterrando memórias. Desde que a Maria morreu, há 8 anos, essa Scania azul virou tudo para mim. Casa, companhia, prisão. O diesel queimava no motor enquanto eu subia a serra rumo a Porangatu, Goiás. O rádio chiava uma música sertaneja que me fazia lembrar dela. Desliguei. O silêncio era melhor que a saudade batendo no peito. As cigarras cantavam no mato seco. O sol de março queimava o asfalto da BR-153, fazendo aquelas ondas de calor que dançam no horizonte. Era uma tarde igual a tantas outras. Carga de soja no baú, destino Anápolis, prazo apertado. Eu dirigia no automático, pensamento longe. Sempre foi assim depois que ela se foi. A estrada virou um lugar para fugir de mim mesmo. Não sabia que tudo ia mudar nos próximos quilômetros. Foi quando vi ela. Meu pé pisou no freio com força. A Scania gemeu, os pneus chiaram no asfalto quente. Por um segundo pensei que fosse miragem. Dessas que o calor faz a gente ver quando tá rodando há muito tempo. Mas não era. À beira da pista, encostada numa cerca de arame farpado, tinha uma moça. Magra demais, magra que dava para contar os ossos por baixo da pele. O vestido azul claro, todo rasgado e sujo de terra. O cabelo castanho embaraçado, grudado de suor e poeira. Ela estava sentada no chão, braços em volta dos joelhos, balançando para frente e para trás, como um passarinho machucado. Parei no acostamento, coração batendo descompassado. Liguei o pisca-alerta e desci. O calor da tarde bateu no meu rosto como um tapa. O cheiro de mato seco e diesel se misturava no ar. Caminhei devagar até ela. Não queria assustar. Moça, tá tudo bem? Ela levantou a cabeça. Os olhos... Jesus! Os olhos dela eram 2 buracos fundos, cheios de medo e desespero. Tentou se levantar, mas as pernas tremiam tanto que quase caiu. Por favor, sussurrou, a voz saindo como um vento fraco. Tem um pouco d'água? Corri até o caminhão, peguei minha garrafa térmica. Quando voltei, ela estava chorando. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sujo. Dei a água na mão dela. Bebeu como quem não via água há dias. Devagar, com cuidado, como se cada gole fosse o último da vida. Foi aí que notei. Os braços dela tinham marcas roxas, velhas e novas. E nas costas da mão, um corte que ainda não tinha cicatrizado direito. Meu sangue gelou. Como é que você chegou aqui? Perguntei, me agachando ao lado dela. Ela olhou para mim, depois para o chão. Os dedos tremiam segurando a garrafa d'água. Ele me botou para fora de casa ontem de manhã, sussurrou. Disse que não me queria mais, que eu não prestava para nada. A voz dela saía quebrada como vidro pisado. Quem, filha? Meu marido. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Disse que estava cansado de me sustentar, que eu só dava despesa e trabalho. Senti o nó subindo na garganta. Lembrei da Maria, como eu cuidava dela nos últimos meses de vida. Como faria tudo de novo se pudesse. Peguei as roupas que deu, jogou numa sacola e me empurrou para fora. Ela continuou olhando para o infinito. Sem dinheiro, sem comida, sem lugar para ir, falou que se eu voltasse ia ser pior. E sua família? Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai... Ela engoliu seco. Meu pai bebe muito. Foi ele que me deu para esse homem quando fiz 16 anos. Disse que era uma boca a menos para alimentar. Jesus Cristo. 16 anos. Quantos anos você tem agora? 22. 6 anos. 6 anos nesse inferno. Desde ontem de manhã eu tô caminhando. Ela apontou para a estrada. Passou muito carro, mas ninguém parou. Alguns buzinaram, outros gritaram coisa feia pela janela. O sol estava ficando vermelho no horizonte. Logo ia escurecer e ela ali, sozinha, sem proteção nenhuma.
Como é seu nome? Lúcia. Lúcia, você não pode ficar aqui na estrada. É perigoso. Ela riu, mas não tinha alegria nenhuma naquela risada. Perigoso é onde eu estava vivendo esses 6 anos, seu Antônio. Esperei um segundo. Ela sabia meu nome. Aí lembrei. Estava escrito na porta do caminhão. Você tem para onde ir? Tenho uma tia em Séries, irmã da minha mãe, mas não sei nem se ela ainda está viva. Faz tempo que não tenho notícia. Séries ficava a uns 80 quilômetros dali. Eu ia passar pela cidade mesmo, seguindo para Anápolis. Vem comigo. Falei sem pensar 2 vezes. Vou te levar até sua tia. Ela me olhou com desconfiança. Por quê? Você nem me conhece. Porque todo mundo merece uma chance, Lúcia, e você já sofreu demais. Ela hesitou por uns segundos que pareceram eternos. Olhou para a estrada, depois para mim, depois para o céu que começava a escurecer. Não sei se é boa ideia, murmurou. Filha, você tem medo de mim ou do que pode acontecer se ficar aqui? Ela olhou para o chão, pensando. Aí, levantou devagar, aceitando minha mão para se apoiar. Era leve como uma pluma. Senti os ossos por baixo da pele. Ajudei ela a subir na boleia. Se acomodou no banco do carona como se fosse sentar numa nuvem. Fazia tempo que não subia num veículo pelo jeito. Liguei o motor. A Scania roncou, satisfeita. Coloquei uma música baixa no rádio, uma sertaneja antiga que não falava de sofrimento. Obrigada, ela disse quase num sussurro. Não precisa agradecer. Saímos devagar do acostamento. O movimento do caminhão a fez relaxar um pouco. Ela encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Rodamos uns 20 minutos em silêncio. Eu de olho na estrada, ela perdida nos próprios pensamentos, até que o céu começou a mudar. Nuvens pretas se juntavam no horizonte, grossas, pesadas, carregadas de chuva. O vento começou a balançar as árvores nas laterais da pista. Vai chover, murmurei. Graças a Deus, ela respondeu. Faz dias que não vejo uma chuva, mas eu conhecia essas nuvens. Eram das bravas, das que trazem temporal, alagamento, perigo na estrada. O primeiro pingo bateu no para-brisa, depois outro. Em poucos segundos, virou um aguaceiro desgraçado. Liguei o limpador no máximo. A água batia no vidro com força, dificultando a visibilidade. Diminuí a velocidade. Outros caminhoneiros faziam o mesmo. Nossa, Lúcia murmurou, olhando a chuva. Foi aí que o motor começou a dar sinais. Primeiro foi uma falhinha pequena, depois outra. A rotação começou a oscilar. Meu coração disparou. Que foi? Ela perguntou, notando minha preocupação. O motor está falhando. Olhei para os lados procurando um lugar seguro para parar. A chuva estava ficando mais forte, transformando a estrada numa piscina. À frente, via os faróis de outros veículos cortando a água. A Scania deu mais uma falhada, mais forte dessa vez. Vamos ter que parar, falei ligando o pisca-alerta. Encontrei um trecho largo no acostamento, perto de uma placa que indicava Séries, 45 km. Parei o caminhão, desliguei o motor. O silêncio foi quebrado pelo barulho da chuva batendo no teto da boleia. Gotas grossas, como pedras pequenas. E agora? Lúcia perguntou e pela primeira vez ouvi medo na voz dela. Peguei o celular. Sem sinal. Vou dar uma olhada no motor, falei. Você fica aqui. Não, ela gritou me segurando pelo braço. Por favor, não me deixa sozinha. A força do aperto dela me surpreendeu. Vi o pânico nos olhos. Tá bem, não vou sair daqui. Ela soltou meu braço, respirando fundo. Desculpa, é que... Começou a explicar. Não precisa explicar nada. Tentei ligar o motor de novo. Nada. Só um barulho estranho, como se alguma coisa tivesse travado. A chuva continuava caindo com força. Lá fora, a noite tinha chegado de vez. Os faróis dos carros que passavam iluminavam brevemente nossa situação. 2 desconhecidos presos numa boleia, no meio de uma tempestade, longe de tudo e de todos. Seu Antônio, Lúcia quebrou o silêncio. Fala, filha.
O senhor é casado? A pergunta me pegou de surpresa. Era. Minha esposa morreu há 8 anos. Sinto muito. E você, além desse marido, já teve mais alguém? Ela balançou a cabeça. Ele foi o único homem da minha vida. Por isso tenho tanto medo. Não sei como é ser tratada com respeito. Aquelas palavras me cortaram como navalha. Lúcia, nem todo homem é igual a ele. Eu sei. Pelo menos agora sei. A tempestade lá fora aumentou. Raios cortavam o céu, iluminando a estrada alagada. O vento balançava o caminhão como se fosse um brinquedo, e nós dois ali, cada um carregando suas feridas, tentando encontrar um pouco de paz no meio da tormenta. A chuva não dava trégua. Já fazia 2 horas que estávamos parados no acostamento e a tempestade só piorava. O vento balançava a Scania com uma força que nunca tinha sentido antes. Cada rajada fazia a cabine tremer. Lúcia estava encolhida no banco, abraçando as próprias pernas. De vez em quando, um raio iluminava o rosto dela e eu via o medo estampado nos olhos. A chuva não vai parar tão cedo, falei, tentando soar tranquilo. Tá com fome? Perguntei, abrindo o compartimento onde guardava meus mantimentos. Ela assentiu, tímida. Peguei uns biscoitos, uma lata de sardinha e uma garrafa d'água. Não era grande coisa, mas era o que tinha. Ela comeu devagar, como se cada pedaço fosse precioso. Me lembrou de um cachorro abandonado que encontrei uma vez na estrada. Tinha a mesma cautela, a mesma gratidão silenciosa. Há quanto tempo o senhor roda a estrada? Perguntou entre uma mordida e outra. 27 anos. Comecei novo, com 19 anos. E sua esposa, ela gostava disso? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre a Maria há muito tempo. No começo, ela odiava. Ficava semanas sem me ver. Quando eu chegava em casa, ela fingia que estava bem, mas eu via nos olhos dela que não estava. Lúcia parou de comer e me olhou atenta. Depois a gente se acertou. Ela começou a viajar comigo nas férias. Conheceu o Brasil todo, sentada aí onde você está. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão que fez a cabine vibrar. Lúcia se encolheu mais. Como ela morreu? Perguntou baixinho. Respirei fundo. Fazia tempo que não falava sobre isso. Câncer nos pulmões. Descobriu tarde demais. O senhor estava com ela quando... Não. A palavra saiu mais áspera do que eu queria. Eu estava numa viagem para a Bahia. Voltei correndo quando meu cunhado ligou, mas chegou tarde. Senti a voz embargando. Depois de 8 anos, ainda doía como se fosse ontem. Ela morreu sozinha, Lúcia. Sozinha num hospital, enquanto eu estava dirigindo feito louco para chegar até ela. As lágrimas começaram a descer sem eu conseguir segurar. Fazia anos que não chorava assim. Por isso que eu rodo essa estrada sem parar, fugindo da culpa, da saudade, da casa vazia que ficou para trás. Lúcia esticou a mão e tocou no meu braço. Era um toque suave, cuidadoso. O senhor não teve culpa. Como você pode ter certeza? Porque o senhor está aqui. Parou para me ajudar quando ninguém mais parou. Um homem ruim não faria isso. Olhei para ela. Mesmo com toda a dor que carregava, ainda conseguia encontrar palavras para consolar um estranho. E você, Lúcia? Como aguentou 6 anos com aquele homem? Ela voltou a se encolher no banco. No começo, eu achava que era normal. Meu pai batia na minha mãe, então pensei que era assim mesmo que tinha que ser. Outro raio iluminou a noite. A chuva batia no para-brisa como se quisesse entrar na cabine. Ele batia em você quase todo dia. Quando a comida não estava do jeito que ele queria, quando eu demorava para fazer alguma coisa, quando ele chegava bêbado e precisava descontar a raiva em alguém. Minha mão se fechou em punho sem eu perceber. Às vezes eu pensava em fugir, mas para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não sabia fazer nada além de cuidar de casa. Você é nova ainda, Lúcia. Pode recomeçar.
22 anos. Não me sinto nova, me sinto velha por dentro. Eu entendo, e era verdade. Depois que a Maria morreu, me senti um velho de 80 anos, mesmo tendo só 50 na época. Sabe o que mais me doía? Ela continuou, a voz quase sumindo no barulho da chuva. Não era só a pancada. Era ele falando que eu não prestava para nada, que ninguém ia me querer, que eu era feia, burra, inútil. Isso não é verdade. Como o senhor pode saber? Porque quem não presta não se preocupa em não dar trabalho para os outros. Você comeu devagar para não gastar muito da minha comida. Disse obrigada 3 vezes desde que subiu no caminhão. Perguntou da minha esposa com carinho. Ela me olhou como se nunca tivesse ouvido palavras assim na vida. Pessoas ruins não fazem essas coisas, Lúcia. A tempestade começou a dar uma diminuída. Os raios ficaram mais espaçados e a chuva não batia mais com tanta violência no teto. Seu Antônio? Fala. Obrigada por me escutar, por não me julgar. Obrigado você. Faz anos que não converso de verdade com alguém. Tentei ligar o motor de novo. Dessa vez, ele pegou, mas fazendo um barulho estranho. Conseguiu! Lúcia sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Era um sorriso tímido, meio quebrado, mas era um sorriso. Vamos tentar chegar pelo menos até Ceres, falei, engrenando a marcha. Saímos devagar do acostamento. A estrada estava alagada em vários pontos, mas dava para passar. O motor ainda fazia ruído, mas pelo menos estava funcionando. Ceres fica longe? Ela perguntou. Uns 40 quilômetros. Se o motor aguentar, chegamos em 1 hora. Mas eu sabia que não seria tão simples assim. O barulho do motor estava ficando pior e ainda tínhamos uma serra pela frente. Olhei de relance para Lúcia. Ela olhava pela janela, vendo a chuva diminuir aos poucos. Pela primeira vez, não parecia uma pessoa prestes a desaparecer. Lúcia, sim, você vai ficar bem. Eu tenho certeza disso. Ela se virou para mim e naquele momento vi algo diferente nos olhos dela. Uma fagulha pequena, quase imperceptível. Era a esperança. O motor da Scania tossia como um velho doente, mas seguiu firme até vermos as primeiras luzes de Ceres no horizonte. A chuva havia parado completamente, deixando no ar aquele cheiro gostoso de terra molhada que só quem conhece o interior sabe valorizar. Ali! Lúcia apontou empolgada para uma placa azul e branca. Ceres, centro 5 km. Senti um aperto no peito. Não era alívio que eu estava sentindo por chegar ao destino. Era uma tristeza estranha, como se algo bom estivesse chegando ao fim. Você lembra onde sua tia morava? Perguntei, diminuindo a velocidade conforme entrávamos na cidade. Lembro mais ou menos. Era numa rua perto da igreja matriz. Casa pequena, azul, com uma mangueira grande no quintal. Ceres à noite tinha aquele jeito pacato das cidades do interior. Algumas pessoas caminhavam pelas calçadas, jovens conversavam nas praças, bares simples com música sertaneja baixa. Um mundo totalmente diferente do inferno que Lúcia tinha vivido. Paramos num posto de gasolina para perguntar sobre a igreja matriz. O frentista, um rapaz novo de uns 20 anos, foi simpático. A igreja fica ali no centro, umas 5 quadras daqui. Vocês são de fora? Estamos procurando uma pessoa, expliquei. Uma senhora chamada... Olhei para Lúcia. Rosa Ferreira, ela completou. O semblante do rapaz mudou na hora. Dona Rosa, vocês são parentes dela? Eu sou sobrinha, Lúcia respondeu. E pela primeira vez ouvi animação na voz dela. O rapaz olhou para o chão, depois para nós, claramente desconfortável. Dona Rosa, ela faleceu faz uns 3 meses. Sinto muito. Senti Lúcia desabar ao meu lado, literalmente desabar. Se apoiou no balcão do posto para não cair. Como ela morreu? Perguntou com a voz trêmula. Problema no coração. Foi dormindo, sem sofrer. Era uma senhora muito boa. Todo mundo aqui gostava dela. Lúcia ficou em silêncio por uns segundos que pareceram horas.
Vi as lágrimas começando a formar nos olhos dela. E a casa? A casa azul com a mangueira? Tá vazia. Os herdeiros moram em Goiânia. Apareceram aqui só para o enterro e falaram que iam vender. Mas até agora não venderam não. Agradeci ao rapaz e guiei Lúcia de volta para o caminhão. Ela caminhava como um robô, sem rumo, sem vida nos olhos novamente. Subimos na cabine em silêncio. Liguei o motor, que milagrosamente ainda estava funcionando, e saí do posto sem destino certo. Para onde agora? Perguntei baixinho. Não sei. A voz dela era um fio. Não tenho mais ninguém no mundo. Rodamos pelas ruas vazias de Séries por uns 20 minutos. Lúcia olhava pela janela como se procurasse algo que nunca ia encontrar. De repente, ela apontou para uma rua. É ali. Vira ali. Virei na rua que ela indicou. Era uma rua residencial simples, casas pequenas com quintais, algumas com portões de madeira, outras com grades baixas. No meio da quadra, uma casa azul claro, com uma mangueira enorme no quintal da frente. Parei o caminhão em frente à casa. Estava escura, fechada, com um ar de abandono que partia o coração. O portão de madeira estava desbotado, algumas tábuas soltas. O quintal, que provavelmente era bem cuidado, agora tinha mato crescendo entre as plantas. Era aqui, Lúcia murmurou. Quando eu era pequena, vinha aqui nos domingos com minha mãe. Tia Rosa fazia um bolo de fubá que era a coisa mais gostosa do mundo. Ela abriu a porta do caminhão e desceu. Eu a segui. Caminhamos até o portão. Lúcia passou a mão nas madeiras velhas, como se estivesse tocando uma lembrança. Ela tinha um cachorro vira-lata chamado Trovão. Latia para todo mundo, menos para mim. Sempre me tratou como se eu fosse especial. Lúcia, quando minha mãe morreu, tia Rosa veio no velório. Me abraçou forte e disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só procurá-la. Eu tinha 12 anos. Ela começou a chorar. Não aquele choro silencioso de antes. Era um choro de quem perdeu a última esperança. Por que eu não vim antes, seu Antônio? Por que eu aguentei 6 anos de pancada quando podia ter vindo aqui? Porque você estava com medo. E isso é normal. Agora é tarde demais. Ela se encostou no portão e chorou como uma criança perdida. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer, com aquela sensação horrível de impotência. Foi quando uma luz se acendeu na casa ao lado. Uma senhora idosa abriu a porta e caminhou até a cerca que dividia os terrenos. Com licença, tá tudo bem aí? Nos aproximamos dela. Era uma mulher de uns 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque, vestindo um roupão florido. Boa noite, senhora. Desculpe o incômodo, falei. Esta moça aqui é sobrinha da Dona Rosa. A expressão da senhora mudou completamente. Sobrinha da Rosa. Você é a Lúcia? Lúcia levantou a cabeça, surpresa. A senhora me conhece? Menina, a Rosa falava de você direto, mostrava foto sua de quando era pequena, ficava esperando você aparecer aqui. Ela falava de mim? Todo dia, filha. Dizia que tinha uma sobrinha linda que um dia ia precisar dela e que quando esse dia chegasse, ela estaria de braços abertos. Lúcia desatou a chorar de novo, mas dessa vez parecia um choro de alívio misturado com dor. Ela esperou muito por você, menina. Até os últimos dias, sempre perguntava se não tinha chegado carta, se ninguém tinha dado notícia sua. Por que ela não me procurou? Porque não sabia onde você estava. Seu pai mudou de endereço depois que você casou, e ela nunca conseguiu te encontrar. A senhora abriu o portão do próprio quintal. Vocês não querem entrar, fazer um café? A noite está fria e vocês parecem cansados. Olhei para a Lúcia. Ela assentiu. Meu nome é Carmen. Fui vizinha da Rosa por 40 anos. Éramos quase irmãs. Entramos na casa simples, mas aconchegante de Dona Carmen. Ela colocou água para ferver e nos sentamos numa mesa pequena de fórmica. Dona Carmen, falei. A Lúcia está numa situação difícil. Não tem para onde ir.
O que aconteceu, filha? Lúcia contou tudo. A história do casamento forçado, os maus tratos, a expulsão de casa. Dona Carmen ouvia balançando a cabeça, fazendo sons de indignação. Meu Deus do céu! E eu aqui achando que você estava bem casada, feliz da vida. A senhora sabe alguma coisa sobre a casa da tia Rosa? Se tem como... Ah, sim! Dona Carmen se animou. Os sobrinhos dela de Goiânia deixaram a chave comigo. Disseram que se aparecesse alguém interessado em alugar, era para eu dar uma olhada. Eles querem alugar? Querem vender? Mas como não conseguiram comprador ainda, falaram que podiam alugar baratinho, só para a casa não ficar abandonada. Lúcia e eu nos olhamos. Eu não tenho dinheiro para aluguel, ela disse baixinho. E quanto eles querem? Perguntei. R$ 200 por mês. É quase de graça para os padrões de hoje. R$ 200. Eu gastava isso em diesel num dia de viagem. Lúcia, falei, me virando para ela. E se você ficasse aqui? Pelo menos por um tempo, até se organizar. Mas eu não tenho como pagar. Eu pago os primeiros meses. Você vai encontrar um jeito de se virar. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque já fiz o senhor gastar gasolina comigo. Tempo, preocupação. Lúcia, você me devolveu uma coisa que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? A vontade de ajudar alguém, de me sentir útil para alguma coisa além de transportar carga de um lugar para outro. Dona Carmen sorriu, servindo o café. A Rosa ficaria muito feliz de saber que a casa dela vai abrigar você, menina. Ela sempre dizia que aquela casa precisava de risada de criança, de alegria, de vida. Mas eu não sei fazer nada. Não sei como vou me sustentar. Ah, isso é o de menos. Dona Carmen acenou com a mão. A padaria aqui da esquina está precisando de alguém para atender no balcão. E tem a escolinha particular que anda procurando alguém para fazer faxina. Trabalho não falta para quem quer trabalhar. Pela primeira vez desde que a encontrei na estrada, vi um brilho diferente nos olhos de Lúcia. Não era só esperança, era possibilidade real. O senhor tem certeza? Ela me perguntou. Tenho. E sabe o que mais? Vou passar por aqui de vez em quando nas minhas viagens, para ver como você está, se está precisando de alguma coisa. Promete? Prometo. Lúcia me abraçou. Foi um abraço daqueles que a gente sente até na alma. Um abraço de quem está se despedindo de uma vida e abraçando outra. Muito obrigada, seu Antônio. O senhor salvou minha vida. Não, Lúcia. Você que salvou a minha. Amanheceu claro em Séries. Acordei na boleia do caminhão com o som dos primeiros passarinhos e o cheiro de café vindo da padaria da esquina. Tinha dormido ali mesmo, estacionado em frente à casa de Dona Carmen, para não deixar Lúcia sozinha na primeira noite. Ela tinha dormido na casa da vizinha, no quarto de hóspedes, que Dona Carmen mantinha sempre arrumado para quando Deus mandasse alguém precisando. Desci do caminhão e estirei as costas. Fazia anos que não dormia tão bem. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo tinha a sensação de ter feito algo que realmente importava. Dona Carmen apareceu na porta com uma xícara de café na mão. Bom dia, seu Antônio. Café está fresquinho. Bom dia, Dona Carmen. E a Lúcia? Acordou cedo. Já foi até a casa da Rosa com a chave. Queria limpar um pouco antes de se mudar. Aceitei o café e caminhei até a casa azul ao lado. A porta estava aberta e ouvi o barulho de vassoura vindo de dentro. Lúcia! Aqui, seu Antônio. Entrei na casa pela primeira vez. Era pequena, mas aconchegante. Sala e cozinha conjugadas, 2 quartos pequenos, um banheiro simples. Cheirava a casa fechada, mas dava para sentir que ali tinha sido um lar cheio de amor. Lúcia estava varrendo a sala, o cabelo preso num rabo de cavalo improvisado. Tinha uma disposição que não mostrava desde que a encontrei. Como você dormiu? Lhe perguntei. Melhor do que nos últimos 6 anos. Ela parou de varrer e me olhou. Seu Antônio, eu andei pensando a noite toda. Fala. O senhor não pode pagar meu aluguel. Não é justo.
Lúcia, não, deixa eu falar. Ela apoiou a vassoura na parede. O senhor já fez demais por mim. Me tirou da estrada, me trouxe até aqui. Me deu esperança. Não posso aceitar mais do que isso. E como você vai fazer? Dona Carmen me contou que a padaria abre às 5 da manhã. Vou lá falar com o dono hoje mesmo. Se ele me der o emprego, consigo pagar o aluguel com meu próprio dinheiro. Senti um orgulho estranho, como se fosse um pai vendo a filha dar os primeiros passos. E se ele não te der o emprego? Aí eu procuro outro, e outro, até encontrar. Ela voltou a varrer com determinação. Eu não vou desistir, seu Antônio. Não depois de tudo que passou. Então pelo menos me deixa pagar o primeiro mês, só para você ter tempo de se organizar. Ela hesitou. Só o primeiro mês. E eu vou devolver, pode ter certeza. Não precisa devolver nada. Preciso sim, para mim mesmo. Entendi. Era uma questão de dignidade, de provar para si mesma que conseguia. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ela varrendo e eu olhando pela janela para a mangueira do quintal. Devia ter uns 50 anos aquela árvore. Quantas histórias tinha visto, quantas pessoas tinha abrigado na sua sombra. Seu Antônio, fala. O senhor vai mesmo voltar para me visitar? Vou. Promessa é dívida. E quando? Daqui uns 2 meses, quando eu passar por aqui de novo com carga para Goiânia. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de vida. Vou estar aqui te esperando. Saímos da casa juntos. Dona Carmen tinha preparado um café da manhã que parecia uma festa. Pão fresco, manteiga, queijo, geleia de manga, café forte. Não precisava de tanto trabalho, Dona Carmen. Falei. Que trabalho que nada. Fazia tempo que não tinha visita. E além do mais, hoje é um dia especial. Por quê? Porque a menina vai começar uma vida nova. Isso sempre vale uma comemoração. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu pensava em como aquelas últimas 24 horas tinham mudado algo dentro de mim. Não era só a satisfação de ter ajudado alguém. Era algo maior. Tinha redescoberto que a vida ainda tinha sentido. Por volta das 9 da manhã, chegou a hora de eu partir. Tinha que chegar em Anápolis até o fim do dia para descarregar. Lúcia me acompanhou até o caminhão. Dona Carmen ficou na porta, acenando. Obrigada por tudo. Lúcia disse, me dando um abraço. Cuida bem de você, tá? E qualquer coisa, qualquer problema, fala com Dona Carmen que ela tem meu telefone. Tá bom. Subi na boleia e liguei o motor. Milagrosamente, ele funcionou sem problemas. Lúcia, fala! Você vai dar certo. Eu tenho certeza disso. O senhor também, seu Antônio. O senhor também. Saí devagar da rua, acenando pela janela. No retrovisor, vi Lúcia e Dona Carmen se abraçando na calçada. 2 horas depois, eu estava na rodovia para Anápolis, mas minha cabeça continuava em séries. Liguei o rádio e pela primeira vez em anos, não desliguei quando começou a tocar uma música que falava de amor. Deixei tocar e até cantarolei um pouco. Parei num posto para abastecer e almoçar. Enquanto o frentista enchia o tanque, liguei para meu cunhado. Alô, Antônio? Que surpresa! Você nunca liga. Oi, João, tudo bem? Tudo. E você? Cadê que você não aparece mais em casa? Casa. Fazia meses que não pisava na minha própria casa. João, eu quero te pedir uma coisa. Fala. Você pode dar uma arrumada na casa para mim? Lavar, limpar, arejar. Acho que vou passar uns dias lá no mês que vem. Silêncio do outro lado. Antônio, você tá bem? Tô, João. Melhor do que estive em muito tempo. Claro que eu arrumo a casa. Mas me conta, o que aconteceu? Depois eu conto. Agora preciso bater a estrada. Desliguei e voltei para o caminhão. O frentista, um homem de meia idade, estava limpando o para-brisa. Bela Scania, ele comentou. Obrigado, ela me acompanha há mais de 10 anos. É boa companhia uma Scania. Confiável, resistente, igual mulher boa.
Ri da comparação. É verdade, igual mulher boa. Paguei o abastecimento e segui viagem. Mas agora a estrada parecia diferente. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais azul, o asfalto menos solitário. Talvez fosse porque, pela primeira vez em 8 anos, eu não estava fugindo de nada. Estava seguindo em frente. Cheguei em Anápolis no fim da tarde. Descarreguei no tempo certo, sem pressa, sem ansiedade. O despachante até comentou: "Você está diferente hoje, Tonho, mais tranquilo. É impressão sua, mas não era impressão. Eu realmente estava diferente." Naquela noite, parei num hotel de beira de estrada em vez de dormir na boleia. Tomei um banho quente, comi um jantar decente, liguei a televisão e assisti a um filme inteiro sem ficar pensando na estrada. Antes de dormir, peguei o celular e escrevi uma mensagem para Lúcia. "Chegou bem em Anápolis. Espero que tenha conseguido um emprego na padaria. Qualquer coisa liga. Boa noite." Ela respondeu em poucos minutos. "Consegui o emprego. Começo amanhã às 5h. Obrigada por tudo. Boa noite, seu Antônio." Sorri, olhando para a tela do celular. Desliguei as luzes e dormi como uma criança. 2 meses depois, cumpri minha promessa. Estava voltando de uma viagem para Brasília quando desviei a rota para passar por Ceres. Era um sábado de manhã, sol brilhando, tempo perfeito. Parei em frente à Casa Azul. Ela estava diferente. As madeiras do portão tinham sido pintadas de novo. O quintal estava limpo, com flores plantadas ao lado da mangueira. Havia roupas coloridas no varal. Bati palmas no portão. "Tem alguém em casa?" "Seu Antônio." Lúcia apareceu correndo da casa. Estava irreconhecível, cabelo cortado e arrumado, um vestido simples, mas bonito, o rosto corado de saúde. Mas o que mais me chamou a atenção foi o sorriso, um sorriso que ocupava o rosto inteiro. "Como você está?" perguntei, abraçando ela. "Bem, muito bem." Ela abriu o portão. "Entra, vem ver como ficou a casa." Entrei e não acreditei no que vi. A casa estava transformada, limpa, organizada, decorada com flores e plantas. Cheirava a casa habitada, a lar de verdade. "Meu Deus, Lúcia, você fez um milagre aqui." "Gostou mesmo?" Ela se empolgou como uma criança mostrando um desenho. "Dona Carmen me ajudou com algumas coisas e eu fui comprando outras aos poucos." "E o trabalho?" "Ah, o trabalho." Ela se animou ainda mais. "Na padaria está indo muito bem. O seu Manuel, o dono, disse que nunca teve uma funcionária tão dedicada." "E sabe o que mais?" "O quê?" "Ele me deu um aumento no mês passado. E agora, além de atender no balcão, eu também faço alguns doces. Lembra que eu falei que tia Rosa me ensinou a fazer bolo de fubá? Pois é, o pessoal aqui adora." Ela me levou para a cozinha e abriu a geladeira. "Olha só." A geladeira estava cheia. Não muito, mas cheia o suficiente para uma pessoa que 2 meses atrás não tinha nem o que comer. "E tem mais." Ela continuou, os olhos brilhando. "Consegui um segundo emprego. 3 vezes por semana faço faxina numa casa grande aqui perto. A dona é muito boa, me trata super bem." "Lúcia, que orgulho." Falei, e era verdade. Senti um orgulho genuíno dela. "E você, como tem passado?" "Bem também. Diferente." "Como assim?" Sentamos na mesinha da cozinha. Ela serviu um café fresco e um pedaço de bolo de fubá que estava uma delícia. Não sei explicar direito. Mas desde que te conheci, parece que a estrada ficou menos pesada. Tenho voltado mais para casa, conversado mais com as pessoas, parado para almoçar em vez de comer qualquer coisa na boleia. "Que bom! Você merece ser feliz." "Você também merece, Lúcia. E pelo que estou vendo, está conseguindo." "Estou." Ela fez uma pausa. "Sabe o que mais mudou?" "O quê?" "Eu não tenho mais medo. Acordo de manhã animada para trabalhar, converso com os clientes da padaria, até fiz algumas amigas aqui no bairro. É como se eu tivesse nascido de novo." "É isso mesmo. Você nasceu de novo." Passamos a tarde conversando.
Ela me contou sobre os vizinhos, sobre os clientes da padaria, sobre os planos que tinha para o futuro. Queria fazer um curso à noite, talvez de administração, para um dia ter seu próprio negócio. E namoro? Perguntei brincando. Ela corou. Tem um rapaz que trabalha na farmácia ali da esquina. Ele sempre compra pão na padaria e fica conversando comigo. Parece gente boa. E você gosta dele? Acho que sim, mas estou indo devagar. Ainda estou aprendendo a confiar de novo. Faz bem, não tem pressa para nada. Quando o sol começou a se pôr, chegou a hora de eu partir. Tinha que chegar em Goiânia naquela noite. Na despedida, Lúcia me entregou um embrulho. O que é isso? Abre. Abri. Era um bolo de fubá inteiro, embrulhado com carinho. Para você comer na estrada. Fiz pensando na tia Rosa. Senti os olhos marejarem. Obrigado, Lúcia. Não, seu Antônio. Obrigada a você, por tudo. Nos abraçamos mais uma vez. Dessa vez, o abraço não tinha despedida. Tinha até logo. Volta sempre, tá? Volto. Agora você faz parte da minha rota. Subi no caminhão e liguei o motor. Acenei pela janela e parti, levando comigo a imagem de Lúcia sorrindo no portão da Casa Azul. Agora, 6 meses depois daquele encontro na BR-153, estou aqui contando essa história. Volto às séries a cada 2 meses, religiosamente. Lúcia virou uma espécie de filha que eu nunca tive. Eu, pelo que ela me disse, virei o pai que ela nunca teve de verdade. Ela namora o rapaz da farmácia agora. Parece gente boa mesmo. Respeitoso, trabalhador, carinhoso. Completamente diferente do animal que ela foi obrigada a chamar de marido. E eu? Bem, eu ainda rodo estrada, mas agora não rodo fugindo de nada. Rodo porque gosto, porque escolhi, porque a estrada faz parte de quem eu sou. Voltei a morar na minha casa. Não todos os dias, mas sempre que posso. João me ajudou a reformar alguns cômodos e agora ela está de novo um lar. Não apenas um lugar para guardar recordações. Às vezes ainda sinto saudade da Maria. Sempre vou sentir. Mas agora é uma saudade carinhosa, sem culpa, sem peso. Porque entendi que ela não ia querer que eu passasse o resto da vida me punindo por não ter estado lá no final. Ela ia querer que eu vivesse, que eu fosse feliz, que eu ajudasse outras pessoas, como tentei ajudar Lúcia. E é isso que tenho feito. Na semana passada, parei para ajudar uma família que estava com o carro quebrado na estrada. Mês passado, levei um rapaz que estava pedindo carona até a cidade natal dele. Pequenos gestos, mas que fazem a diferença. Porque aprendi uma coisa naquele dia em que encontrei Lúcia jogada na beira da BR-153. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho não só para nós ajudarmos elas, mas para elas nos ajudarem também. A estrada continua a mesma. O asfalto, as serras, as cidades, os postos. Mas eu não sou mais o mesmo, e isso faz toda a diferença. Como dizia minha avó, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Hoje a estrada é minha casa, mas não é mais minha prisão, é minha liberdade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém, porque todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos ou ainda somos alguém jogado na beira da estrada, esperando que uma alma bondosa pare para nos ajudar. E todos nós também podemos ser essa alma bondosa para alguém. A estrada da vida é longa, mas fica mais suave quando a percorremos juntos.